Pessoal, vamos lá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Então, essa é a nossa última videoaula do 8º caderno de atividades e também a nossa última videoaula de todos os cadernos, pois este é o último caderno de atividades. Então, terminando, finalizando, corrigindo seu caderno, 8º caderno, você vai deixar todo direitinho, todo corrigido, tudo bem? Tudo certinho. E vai olhar os outros cadernos que você tem para entregar também. Se você já entregou os outros, você está em dia, tudo bem? Você está tudo ok e vai passar assim, né? Eu espero que vocês passem o sexto ano, que sejam pessoas tranquilas, felizes, infelizmente. E a gente torce para que o ano que vem seja bem diferente desse ano, não é? E eu sei que vai ser sim, a gente tem que ter muita fé e confiança que vai ser melhor, porque para ser pior tá difícil, né? Vamos lá então, pessoal. A questão 10, a gente vai ler a tirinha abaixo. Tem um diálogo entre o Zé Lelé e o Chico Bento. O Zé Lelé fala: Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? E o Chico Bento fala: Não, de esperança. Então, tem uma crítica também, né, nesse texto, que o Chico Bento tem o humor, né? O humor, só que também tem aquela questão do alerta, que faz um alerta, porque olha lá que o Chico Bento vê. Várias, é um desmatamento onde ele mora ali na roça, né? Na área rural que ele mora. E ali tem o que? Muito desmatamento. Ele observa isso e fala para o Zé Lelé que ainda tem uma esperança, né? Uma esperança no meio de várias outras árvores, né? Árvores que foram cortadas, ele está plantando uma nova. E é interessante porque tem até grupos de WhatsApp, vários outros grupos de pessoas que se reúnem para fazer o quê? Plantar algumas árvores, como, né, alternativa para o desmatamento, né, nas cidades. É importante a gente ter uma área, morar em áreas que tem mais verde. Isso é cada prefeitura, cada governo que tem que fazer, ser responsável por isso. Vamos lá então. Na A, reescreva o diálogo corrigindo a fala dos personagens dentro dos balões. O que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai observar, porque a forma de escrever, a forma que a gente escreve é só uma. E que o Maurício de Souza, autor da Turma da Mônica, ele escreveu de uma forma diferente. Por quê? Porque aqui tem o regionalismo. O que é regionalismo? É a forma que cada pessoa fala em seu estado. É o famoso sotaque, né? Então, o que acontece? Aqui, no caso, o Zé Lelé, ele falou árvore. Árvore. A gente sabe que não se escreve árvore. A forma correta é arvore. E com acento agudo, né? Aqui no A, árvore. Então, o que acontece? Eles vão pedir o texto pede para que você reescreva essa fala do Chico Bento e também do Zé Lelé ali nos balões abaixo, que tem fazendo a correção da ortográfica, tudo bem? Então, ele fala assim, oba, oba, plantando, plantando. A gente sabe que a gente não fala plantando. Aqui nós não falamos, lá, né? Tem alguns sotaques, algumas pessoas falam dessa forma. Aqui a gente fala o quê? Plantando, olha. Plantando. Não deu espaço, deixa eu escrever menor. Plantando, não é? Plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? É de quê? Não é de quê, né? De goiaba, de jaca, né? De manga, ali na forma que a gente às vezes fala, parece que é o de, não é? Mas não. E nem a gente fala leite. A gente fala, eu sempre uso esse exemplo, leite. A gente fala geralmente é leite, leite. Se a gente for escrever da forma que a gente fala, a gente escreveria assim, né? Leite.
Só que a forma de escrever é só uma, né? A gente pode ter nossos sotaques, tudo é nosso regionalismo, tudo assim, né? Que a mensagem chegando na outra pessoa, tá tudo ok, tá tudo correto. Mas na forma de escrever, a forma ortográfica, por isso que a gente aprende português, né? É só uma. O Chico Bento fala de esperança, não é de, né? Esperança. De esperança. Então você vai fazer o quê? Vai corrigir essas palavras aqui em cima, que estão aqui, né? Circular, você pode até circular, sublinhar antes de fazer a correção aqui embaixo, tudo bem? E na B, na frase oba, oba, o ponto de exclamação é usado para, olha lá, né? Que o Zé Lelé ele chega todo empolgado, não é? Então, para finalizar uma ideia, expressar uma emoção, uma dúvida, ou é perguntar alguma coisa. A gente sabe que não, né? Que perguntar alguma coisa seria o quê? O ponto de interrogação e não de exclamação. Ou seja, ele não vai perguntar e finalizar uma ideia, geralmente a gente coloca só o ponto final, né? O ponto final aqui. E então, o que acontece, pessoal? Ele vai expressar uma emoção. Por que vai expressar uma emoção? Você pode até marcar aqui. Porque o Chico Bento está expressando, desculpa, o Zé Lelé, ao falar com o Chico Bento, ele está expressando uma emoção? Sim, ele está feliz, ele está empolgado. Ele fala, oba, oba, então está expressando, e é o ponto de exclamação. Vai fazer o quê? Vai falar que ele está muito empolgado, muito feliz, né? E a gente, na forma que a gente lê, né, a gente fala oba, oba, né? Se fosse só um ponto final, a gente falaria oba, algo simples. Porém, esse ponto de exclamação, esse ponto de exclamação faz com que a gente leia de uma forma diferente. A gente leia de uma forma mais animada, né? No caso aqui da frase, pode ser um susto, pode ser uma tristeza, tudo bem? Ele vai expressar o quê? Uma emoção, são emoções diferentes. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá para a questão 11. Municípios com coleta seletiva no Brasil. E nós temos lá, né, um dado de cada ano de quantos municípios tinha coleta seletiva no nosso país. E no outro gráfico ali, municípios com coleta seletiva, esse gráfico aqui tem formato de pizza, né? Olha, os municípios com coleta seletiva no Brasil, né? No gráfico tem 22%, a menor parte tem coleta seletiva e a maior parte, né? Não tem. Coleta seletiva é o que, pessoal? Separar material. Às vezes coleta só plástico, ou então as pessoas jogam no lixo só alumínio. Essa coleta é seletiva, tá selecionando os itens para serem reciclados. Então, nós temos, né, dois gráficos. Esse aqui, né, que está aqui um aumento a partir de cada ano, desde 1994 até 2018, está aumentando o número de municípios com coletas seletivas. Às vezes pode não ter no local que você mora, mas você pode juntar e levar na cidade vizinha, não é? Para isso tem que ter o quê? Fazer uma pequena pesquisa para saber um local mais perto. O gráfico acima retrata ao longo dos anos o crescimento do trabalho da coleta seletiva nos municípios brasileiros. O primeiro gráfico, em forma de coluna, temos a sua base em anos. A cada ano que passou, aumentou um pouquinho. E no topo da coluna, respectivamente, a evolução do número de municípios atendidos pela coleta seletiva. O gráfico no formato de pizza representa o percentual considerado de todos os municípios existentes no nosso país. Considerando as informações abaixo presentes, nos gráficos iremos responder as questões a seguir. Ou seja, a gente vai ter que observar os gráficos para responder as questões abaixo. A. Considerando os anos de 2010 e 2012, quantos municípios a mais entraram para o gráfico?
considerando, né, de 2010 a 2012, calcule quantos municípios a mais entraram para o gráfico. Então a gente vai ter que fazer o quê? Selecionar os anos, não é? De 2010 para 2012. Ou seja, vocês têm que saber, ele vai perguntar para você quantos municípios a mais entraram. Então você vai ter que fazer uma pequena conta, que é o quê? Nós temos, o que eu nem falei para vocês. Primeiro a gente tem que pegar o número maior, né? Colocar em cima. E depois o número menor e colocar, né, daí embaixo. O número do gráfico que representa o de 2012, né, é o 766. E o número que representa 2010, 400 e... Vamos colocar da direita para a esquerda, né, que nem eu falei na última aula. 443. E aqui a gente vai fazer o quê? Uma subtração. Aqui você vai saber a diferença. E essa é uma subtração muito fácil, não tem que nem pegar o número emprestado com com o vizinho. Então, 6 menos 3, 3, né? Aqui estou sem espaço. 6 menos 4, 2. E aqui 7 menos 4, 3. Então, o número é 323. 323 a mais, né? Entraram entre 2010 e 2012. E tá bem aqui a resposta, né, gente? Para marcar para vocês, né? 323 municípios. Você pode colocar o cálculo bem aqui, tá bom? Vamos na B. Pensando em reciclagem, Fernando é um jovem, Fernando, é um jovem que ganha a vida juntando material para reciclagem. Juntando. Em um dia, Fernando junta 3 quilos de garrafas PET e 4 quilos de latinhas. No segundo dia, ele juntou o triplo desses quilos. Qual foi o total de quilos no segundo dia? Ou seja, pessoal, no segundo dia, aqui eu vou falar que fui eu. Vamos lá, eu consegui 3 vezes mais, foi o triplo. Então foi o que? 3 vezes mais. Olha lá, o triplo. Para saber quanto que eu consegui no segundo dia, eu tenho que saber quantos que eu consegui no primeiro dia, não é? Ó, no primeiro dia ele falou que no primeiro dia juntou ficou em cima 3 quilos de garrafa PET mais 4 quilos de latinha. Então ele juntou, ele não falou assim. No segundo dia ele juntou quanto, no caso ele falou quanto, um total, né, de quilos no segundo dia. Ou seja, eu tenho que juntar os dois, a garrafa PET e as latinhas, tudo bem? Então, no primeiro dia foram o quê? 7 quilos. Então, pessoal, quando a gente fala dobro, é isso mesmo, dobro, triplo, quádruplo e assim por diante, a gente está fazendo o quê? Multiplicação, a gente está multiplicando por esses números. Dobro é vezes 2, triplo vezes 3, quádruplo vezes 4. A gente tem que pegar um pouquinho, né? Porque, por exemplo, a palavra dobro. Dobro começa com do, né? Lembra a palavra o quê? 2. Triplo começa com TR aqui, olha. Lembra? 3. E assim por diante. Quádruplo, lembra? 4. E isso você vai fazer o quê? A multiplicação por esses números. Então, se é o triplo, então vamos multiplicar por 3. Então, são 7 quilos que ele conseguiu no primeiro dia, vezes 3. Que é 7 vezes 3, 21, né, gente? Facinho. 21 quilos. Ou seja, ele conseguiu, né, 21 quilos no segundo dia. Aqui você faz o cálculo, né, nessa parte aqui. Deixa eu só ativar o pincel. Nessa parte aqui você faz o cálculo certinho, que nem eu fiz com vocês. Aqui a resposta. Tranquilo? Facinho, né, gente? Vamos lá para C. Paulo, fazendo uma pesquisa na internet, descobriu que as latinhas de alumínio levam 100 anos para se decompor na natureza e os plásticos levam 400 anos. Assim, qual a diferença em meses entre os plásticos e as latinhas durante a sua decomposição? Eita, aqui é mais complicadinho, né? Ele quer ver o quê? Qual a diferença em meses? Primeira coisa, ele deu em meses pra gente os números? Não. Ele falou em anos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer,
Pegar esse número aqui, 400 anos, diminuir, né, por 100, porque ele quer saber a diferença. Ou seja, são 400, né, menos 100. Isso dá uma diferença de 300 anos. 300 anos. Coisa pra caramba, né, a diferença entre os dois. O plástico leva 400 anos para se decompor, né? E uma latinha de alumínio pode ser uma vida, né? Uma vida humana, mais ou menos, né? Uma pessoa que vive até 100 anos é raridade. 400 anos não existe, né? É como se fosse 4 vidas, 4 gerações. Ou seja, é de 4 a 5 gerações. Então, o plástico demora muito mais tempo, leva 300 anos a mais para se decompor. Porém, que ele pede para você, aqui é a coisa fica um pouco mais difícil. Ele pede essa diferença em meses. Ou seja, um ano tem quantos meses? 12 meses, né? Se a diferença, então a gente vai ter que passar para meses. Então é 300. E se cada ano tem 12 meses, a gente vai ter que multiplicar por 12. Então esse cálculo a gente tem que fazer 300 vezes 12. Eu aqui não tem espaço, eu vou pegar um papel, vou fazer a conta e vou mudar a câmera, virar a câmera, tudo bem? Então a gente vai ter que fazer essa conta. 300 vezes 12, para saber quantos meses, né, que ele pediu em meses, levam para se decompor. Essa diferença entre o plástico e o alumínio, tudo bem? Vou pausar aqui. Então, pessoal, vou ter que, tá? Você vai armar dessa forma. 300 vezes 12. E aqui é uma multiplicação com dois, né, algarismos. Mas é fácil de fazer, porque os passos, né? Você aprendeu uma vez, você vai aprender para sempre, porque os passos são sempre os mesmos. Vamos lá. Primeira coisa, multiplicar o primeiro número, né, pelos três de cima. No caso, que são três números, vamos multiplicar por eles três. Todo número multiplicado por zero é igual a... Vamos lá. 3 vezes 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 0, novamente, 0. E 2 vezes 3, 6. Aqui, algumas pessoas se embananam bem aqui, olha. Eu já fiz a multiplicação do 2 pelos três números de cima. Não tive esse resultado. Beleza, agora o que você vai fazer? Você esquece esse número aqui, esse 2. Você já trabalhou com ele. Não precisa mais fazer nada com ele. Você vai ter que lembrar o quê? Que você vai ter que passar um traço aqui, tá bom? Esse traço serve para quê? Para você lembrar que você não pode colocar nenhum número aqui, porque você vai multiplicar agora o 1. Você não pode colocar a resposta deles aqui, tá? A resposta do 1 aqui. Você vai colocar daqui para lá, tudo bem? Vamos lá então multiplicar o 1. 1 vezes 0. Aí, ó, não posso colocar aqui, coloquei o traço para lembrar, não foi? 1 vezes 0 é 0. 1. Aqui, ó, no segundo. 1 vezes 0. 0 novamente. E 1 vezes 3, 3. Eu já multipliquei o 2 nos números de cima, não foi? Eu já multipliquei o 1 pelos 3 números de cima. Então, acabou. Eu já acabei de trabalhar com esse número e já acabei de trabalhar com este número. Não tem mais o que fazer com eles. Agora eu vou partir para o outro passo, que é só somar. Né? No caso, é outro passo e último passo. Vamos lá. 0. Aqui não tem nada, né? Eu desço o 0. 0 mais 0. 0 novamente. 6 mais 0. 6. E aqui eu desço o 3. Ou seja, ali fala que, né, são 300 anos, equivalem a 3.600 meses. 3.600 meses, que é muita coisa. Muita coisa mesmo, tudo bem? Então você vai colocar a sua resposta, né, ali, que em meses a diferença da reciclagem, né, no caso da decomposição dos plásticos com o alumínio, são de 300 meses, tudo bem? Vou usar aqui. Então, pessoal, fácil, não é? É só fazer com atenção. Se a gente ler com atenção, se tiver paciência, a gente acerta tudo. O que acontece é que
vocês estão muito acelerados com a questão de querer fazer tudo correndo. Então, a gente tem que recuperar o quê? Essa concentração. O mundo está muito agitado, as pessoas estão mais agitadas, elas passam muito tempo nas redes sociais e tudo isso pegando informações, os jogos também dão muitas informações, tudo isso dá muita informação e a gente fica muito acelerado. E a gente tem que aprender o que? Fazer para praticar algumas atividades que deixam a gente mais concentrados, tudo bem? Vamos lá, na 12. Essa 12 é tranquila, tá, gente? É uma atividade física que eles pedem para você fazer. É até legal. E se você tiver um espacinho em casa, na garagem, ou então até no quarto mesmo dá para fazer. Questão 12. Cuidar do corpo é muito importante para a nossa saúde física e mental. Faça as atividades propostas pelo professor Ronaldo de Educação Física. Esse aqui é o alfabeto do condicionamento físico. Ó, soletre seu nome, realizando os exercícios referentes a cada letra do nome. Descanse por 1 minuto e repita mais 2 vezes, 3 vezes na semana. Vamos lá. Registre em uma folha os dias e exercícios realizados. Exemplo: Andrea, aí tem a letra A. A letra A corresponde o quê? Ela tem que fazer 10 agachamentos. A letra N, de Andrea, né? Tem que fazer 10 abdominais. A letra D são 10 abdominais novamente. A letra R são 20 polichinelos. E a letra E do nome dela, estátua, agachado, fica na posição como se estivesse sentado em uma cadeira por 30 segundos, né? Flexionados. Então você fica assim, né? No caso, você abaixa o bumbum e fica com o pé reto e fica por 30 segundos. Então, o que acontece? Aqui é uma sugestão. No caso, o nome dele é André, né? É porque o A ficou ali meio separadinho, eu pensei que fosse ter o nome Andréia. Então, pessoal, o que acontece? Aqui é uma sugestão. É lógico, conforme for maior o nome, pior, né, para a pessoa, né? Pior não, né? Vamos lá, vai praticar mais atividade física. Eu mesmo, meu nome é Fernando. Imagina quanto que eu vou ter que fazer, não é? Eu vou colocar outro exemplo aqui, tá bom, gente? Um nome pequeno aqui para ser mais fácil de ler. O que ele propõe? Ele propõe que você você pegue o seu nome, faça, né? Primeiro, uma folha de papel e coloque lá tudo que você tem que fazer. Então você vai ter que fazer isso, né? Esse primeira meta de exercício você vai ter que repetir. Você vai fazer uma vez, vai repetir outra vez e vai fazer isso 3 vezes por semana. Por exemplo, segunda, quarta e sexta. Vamos supor que segunda, quarta e sexta você vai ter que fazer essa combinação de exercícios. Vamos aqui pegar o nome Bianca, né? Bianca. Aqui no caso esse tem o quê? Tem todo o alfabeto, né? Vai aqui, ó, da letra A até a letra Z. Bianca. É bom que Bianca aparece só nessa folhinha aqui e fica mais fácil de mostrar para vocês. Vamos lá. Então, Bianca. Então, ela vai começar o quê? Aí você vai pegar o seu nome e vai fazer dessa forma. Vou ter que fazer nome menor. Vamos supor que é Bia. É só um exemplo, tá bom, gente? Bia. Fica mais fácil. Infelizmente, ainda não tô com outra canetinha. Opa, sem querer eu desativei aqui. Só um momento. O celular, a tela dele é menor e fica um pouquinho mais difícil de ter interação com ele. Vamos lá. Bia. B e o A. B. Então ela vai ter que começar com o quê? Ela vai ter que começar com. Vou pegar aqui a setinha. Ela tem que fazer esse cabeça, ombro, joelho e pé. Daquela música cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé, né? Ela vai ter que fazer por 10 segundos esse cabeça, ombro, joelho e pé. Vai contar assim, mentalmente. Ou tu vai marcar no celular algum tempo, né? Por 10 segundos ela vai ter que fazer esses movimentos de cabeça, ombro, joelho e pé, né? Joelho e pé, joelho e pé. Então, ou só cabeça, ombro, joelho e pé. Aí cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. E assim, como é fácil, né? Acho que ela vai fazer umas 10 vezes esse movimento.
Depois ela vai para a letra I do nome dela. Então, o que é a letra I? São 5 flexões. Depois que ela faz de cabeça, ombro, joelho e pé, ela vai fazer o quê? 5 flexões. Ela faz 5 flexões. E por último, ela vai para a letra A, que eu vou ter que fechar aqui para ver o que é a letra A. São 10 agachamentos. Então ela vai pegar, né, e fazer o quê? 10 agachamentos. O que são agachamentos? Você está assim em pé, né? Você vai o quê? Flexionar e levantar. Como se você estivesse sentando e levantando, sem nenhum tipo de ajuda, só com suas pernas, a força das suas pernas, né? E, então, o que acontece? Vai fazer o quê? 10 agachamentos. E depois que ela finalizar, fazer o B, o I e o A, ela vai repetir. Vai fazer depois o B, o I e o A, novamente, do nome dela, Bia, que é cabeça, ombro, joelho e pé, né? Por 10 segundos, depois 5 flexões, depois 10 agachamentos. E isso é conforme o seu nome, tá? Vamos lá. E aqui tem vários outros, né? Outras opções. Aqui faz de uma forma legal, né? Tipo, divertida, porque fala interagindo com o seu nome, né? Mas aqui você pode escolher também. Olha, são várias formas de você manter exercício. Você pode fazer um planejamento diferente. Não precisa ser com as letras do seu nome. Você pode fazer, eu vou fazer tal, essa letra, essa e essa. Aí você faz essa, aí faz 3 vezes por semana, né? Repetindo 2 vezes cada vez que você faz uma vez, né? Repete outra vez e vê se o condicionamento físico. Às vezes você pode repetir 3 vezes. Isso depende de cada um, de cada pessoa, tudo bem? E é isso, aqui não tem nada que responder, é só fazer uma atividade física. Questão 13. Vamos fazer uma atividade de artes? Não é de hoje que a arte se apropria de materiais desprezados pela maioria das pessoas. Praticando a reutilização, exercendo a sensibilidade artística, diversas peças de arte são criadas a partir de simples utensílios. A artista cria mosaicos utilizando formulários de impostos e lixo eletrônico político. Então, o que acontece? Aqui está perto, né? Está bem próximo. Esse aqui é o título desse desenho. Não faz parte daquele texto. Como está bem pertinho, né? Ficou confuso. Então, aqui mostra o quê? Que o artista ele utilizou o quê? Mosaico com formulário de imposto, né? Lixo eletrônico e lixo eletrônico político, né? E lixo de panfleto, né? Vamos supor que seja de politicagem, né? Quando eles fazem o quê? Aquela distribuição que a gente vê, vocês viram mais do que eu, porque vocês moraram, a maioria de vocês moram no Valparaíso, né? No céu azul, e teve eleições. E a cidade fica imunda, né, nesse tempo. Aqui fica imunda de 4 em 4 anos, aí, né, de 2 em 2 anos. Então, o que acontece? Ele utilizou esse lixo, né, criou o desenho da pessoa, né? Primeiro ele desenhou, e depois foi colando, fazendo colagem com textura. Pegou um papel mais claro, colou em cima, pegou mais escuro para fazer o cabelo, pegou mais claro para fazer o rosto, e assim foi e assim por diante. Ele fez o quê? E ficou uma obra de arte muito bonita. Então, Sandy Schimmel encontrou um destino interessante para aqueles papéis que acumulamos diariamente. Com velhos formulários impostos, folders de publicidade, panfletos, cartões de visita e inúmeros outros papéis que recebemos na rua ou pelo correio. Faz belos quadros de mosaicos. Mosaico, né, gente? Que vai fazendo o quê? Pega pequenos papéis, pode ser mosaico, pode ser de vários outros materiais, e vai montando ali, colocando para criar uma obra de arte. Pode ser abstrata, pode ser figurativo, que é um retrato, né? Tem uma forma, ou abstrata, que é algo que não tem uma forma, né? Uma forma. E aqui ele fala para você fazer o quê? Primeira continuação do texto. Desculpa. Ele recorta os papéis em pequenos pedaços para colá-los no quadro e formar figuras. Sandy cria e recria retratos, sendo muitos deles de personalidades famosas, ao mesmo tempo que ajuda o meio ambiente através da reutilização, reutilizando, aqui é um dos 3 R's, né? O trabalho da artista que afirma ser fascinada por mosaico é inspirado na pop art.
Aqui é uma técnica, né? É uma técnica de arte. Agora tente reproduzir abaixo um mosaico. Quero ver como ele vai ficar. Capriche. Aqui ele já deu um retrato, né, de Tarsila do Amaral, né? E assim, e a frase dela: eu invento tudo na minha pintura. E o que eu vi ou senti, eu estilizo. Aqui, né? No caso, a foto. E você vai ter que fazer o quê? Nessa foto você vai pegar papéis. E na sua casa pode ser papel de panfleto de mercado que deixam lá na caixinha do correio. Eu acho que lixo que a gente vê pela rua que não falta, né? Que ainda... Então, o que você vai fazer? Papéis que estejam na sua casa. Lógico, limpo, né? Tem que pegar algo mais limpo para você não se contaminar com sujeira. Tudo bem? E aqui você vai fazer o quê? Você vai depois picotar. O cabelo dela quero fazer mais escuro. Então você vai pegar papéis mais escuros e vai recortar em pequenos pedaços e vai colar em cima. No rosto, mesma coisa. Quero que o rosto dela seja mais claro ou mais escuro. Vai depender do tom que você queira dar ao retrato. E pode ser até uma forma de arte diferente. Quero que o cabelo dela seja verde. Não tem problema. Você está criando. A arte se cria. A arte é algo ou que você vai transformar vai ter uma originalidade, algo que vai ser seu. Um retrato onde a pessoa vê e vai perceber que foi aquilo que você criou. E tem, no caso, a roupa, os brincos, a boca. Então você vai ter que dar fazer a sua arte com esse desenho, tudo bem? Lembrando, pedaços de papéis pequenos, recorte pequeno, porque tem partes que são muito pequenas e você vai ter que recortar bem pequenininho, tudo bem? E se tiver muito difícil de recortar algum local, você, por exemplo, professor, a sobrancelha é muito pequena, está muito difícil. Você pode utilizar o recorte de papéis e também pintar. Pode ser das duas formas. Você pode utilizar as duas artes, né? Um recorte de papéis e no seu lápis de cor, contornar com canetinha. Isso vai ficar livre para você praticar. Só lembrando que quando você vai trabalhar com papel e com cola, depois que você finalizar, você vai deixar o seu caderno, né, essa página aberta. Pode deixar por um dia mais ou menos, porque para secar, porque senão você vai fechar o caderno de atividades e vai prejudicar o seu caderno, vai colar, a página vai ficar algo, né, bem difícil de se corrigir e sujo também, não é, gente? Então, você vai fazer com atenção, depois vai ter cuidado com a limpeza do caderno, tudo bem? Para finalizar o caderno. Então, pessoal, essa foi a última página. Esse caderno foi bem mais tranquilo. Sugeri outras atividades diferentes, atividades que a gente faria em sala de aula, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dos vídeos que eu fiz. Não é algo novo para mim, é algo assim até difícil para fazer, porque o material, recurso que eu tenho não é tão grande, mas isso foi suficiente sim para gravar as aulas. Às vezes tive problemas com a internet, com o celular e com bateria do celular, e às vezes eu gravei e saiu sem som. E então tudo isso foi o que? Foi passado desde o primeiro vídeo do primeiro caderno até o oitavo caderno e chegamos aqui ao final. Eu tenho só a agradecer a vocês que acompanharam os vídeos e os alunos que foram, né, interessados, se tiveram interesse em assistir, pois é muito importante. A gente não está perto um do outro, mas é uma forma que você se sente, as videoaulas é uma forma que você sente que eu estou mais perto de você e é uma forma que eu sinto que vocês estão mais perto de mim, tudo bem? E pro final do ano eu quero dar pelo menos se for possível, um abraço em cada um de vocês. É o costume que eu tinha de costume de tirar foto da turma. Eu tenho todas as fotos das minhas turmas. Infelizmente esse ano vai ser mais difícil, não vai ser possível. Mas eu vou dar assim, uma lembrança para vocês, uma pequena lembrança para que a gente possa e que vocês continuem, né? Qualquer dúvida que vocês passarem para o sexto ano, eu quero que vocês continuem, entrem em contato comigo. Tem alunos que entram em contato comigo ainda. Pode me adicionar no Facebook, não tem Instagram, mas no Facebook vocês podem, né, me adicionar, Fernando Pereira Ribeiro, se não me engano, está lá escrito. E assim a gente vai, né, acompanho o crescimento de vocês e a gente vai ficando cada vez mais perto, tudo bem? Então é isso, pessoal.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Qualquer caderno que esteja precisando ser, entre em contato comigo. Professor, não tenho caderno tal, né? A gente vai providenciar esse caderno para você. Eu quero que todo mundo passe tranquilamente, né, para o sexto ano. E sexto ano é diferente, são vários professores e é uma nova vida para vocês. E vocês vão ter que se tornar mais responsáveis por vocês mesmos. Então tem que ter mais responsabilidade com as atividades, tem que ter mais autonomia. Não pode, o pai às vezes, né? Às vezes não vai estar mais ali presente para te ajudar. Você vai ter que saber se virar sozinho. Ou então perguntar professor, tem que ir atrás. Muitos alunos ficam caladinhos na hora da aula. Então vocês vão ter que ir atrás dos professores, para que eles possam te ajudar, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que fique todo mundo bem. E eu amo vocês. E eu espero que ano que vem a gente seja todo mundo, né, bem e em sala de aula, né, que é mais importante. Um grande abraço, um beijo e tchau, tchau.